Olá pessoal, meu nome é Queiroz, fundador do Instituto Zarael. E antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você a assistir um trecho dessa fala da Miriam Leitão sobre inflação. Ok? Vamos assistir junto e eu quero ver o que vocês acham desse vídeo, ok? E a sensação que a gente tem, e a sensação que as pessoas têm, conversando com as pessoas na rua, é que, poxa, que notícia é essa? Que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. E aí Vamos você fala assim, isso? compra menos do que eu comprei. Isso, exato. Olha, essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Se você foi ao supermercado recentemente, viu que batata caiu, tomate caiu, café caiu, mas em geral está difícil de fazer todas as compras. Então, percebe o problema? Quando alguém diz que a inflação está caindo, isso pode ser perfeitamente verdadeiro até. O problema é concluir a partir disso que os preços estão caindo. Não tão necessariamente. E essa diferença é fundamental. Se a inflação cai de 10% para 5%, os preços não ficaram 5% mais baratos. Eles continuam aumentando, só que em uma velocidade menor. É como um carro que estava andando a 100 km por hora e passou a andar a 50. O carro desacelerou, mas continua andando, entendem? Da mesma maneira, quando a inflação ela desacelera, o nível geral de preços pode continuar subindo. E é justamente por isso que uma pessoa pode olhar para os números, ouvir que a inflação está caindo e ao mesmo tempo ir ao supermercado e perceber que o seu dinheiro continua comprando menos. Conseguem perceber isso? E assim, aqui nós precisamos fazer uma distinção fundamental entre duas coisas: a taxa de inflação e o nível de preços. A taxa de inflação mede quantos preços variaram durante determinado período. Já o nível de preços mostra onde esses preços efetivamente chegaram depois de todos os aumentos acumulados ao longo do tempo. E essa diferença é extremamente importante porque quando você tem uma sequência de anos de inflação, os aumentos vão se acumulando. Se um produto custa R$100 e sobe 10%, passa a custar 110. Se no período seguinte sobe mais 10%, ele não volta para 100. Quando a inflação diminuir, passa a custar R$121. Se depois subir mais 5%, chegará a R$127,5. Portanto, mesmo que a inflação esteja desacelerando, o preço continua podendo subir. A velocidade da alta diminuiu, mas o nível de preços permanece mais alto. E é exatamente por isso que aquela sensação do cidadão de que a inflação caiu, mas meu dinheiro não está rendendo, não devia ser simplesmente tratado como uma sensação subjetiva. Existe uma realidade econômica por trás disso. O próprio material que estamos analisando chama atenção para essa diferença, os próprios dados. Os indicadores podem mostrar uma desaceleração no ritmo de alta dos preços, enquanto o custo de vida permanece em um patamar elevado. O IPCA pode registrar uma variação mensal muito pequena e ainda assim o consumidor continua enfrentando preços muito mais altos do que enfrentava alguns anos atrás. E aqui entra uma questão ainda mais importante. Quando você olha para a inflação acumulada durante muitos anos, percebe que o problema não é simplesmente o preço do tomate deste mês ou da batata da semana passada. Alguns produtos sobem e descem o tempo inteiro. Uma safra maior pode aumentar a oferta e reduzir o preço de determinado alimento. Uma quebra de safra pode fazer outro produto ficar mais caro. Mudanças na demanda também podem provocar aumentos ou quedas específicos. Tudo isso faz parte do funcionamento de uma economia. Mas existe uma diferença enorme entre a variação de um produto específico e o comportamento do nível geral de preços. Quando olhamos para o conjunto da economia e para um período mais longo, conseguimos perceber algo que uma manchete sobre um único mês simplesmente não consegue mostrar. E é justamente aí que precisamos começar a falar sobre o poder de compra. Porque, no final das contas, a pergunta que realmente interessa para a maioria das pessoas não é simplesmente qual foi o IPCA desse mês. A pergunta é quanto meu dinheiro consegue comprar? Se eu tenho R$100 hoje e esses R$100 compram menos coisas do que comprava alguns anos atrás, alguma coisa aconteceu com o poder de compra dessa moeda. A nota continua sendo chamada de R$100. O número continua impresso nela, mas aquilo que ela consegue comprar mudou. O dinheiro nominalmente continua sendo o mesmo, mas seu poder de compra pode ter sido corroído. E aqui, meus amigos, existe uma maneira muito simples de entender o problema.
Imagine que em determinado momento, R$100 fossem suficientes para comprar uma determinada cesta de produtos. Alguns anos depois, você chega ao supermercado com os mesmos R$100 e percebe que aquela mesma cesta agora custa 150, 180 ou R$200. Você não necessariamente percebe isso porque a nota de R$100 mudou. Ela continua sendo uma nota de R$100. O que mudou foi a quantidade de bens e serviços que ela consegue comprar. E é justamente por isso que a inflação não devia ser tratada apenas como uma porcentagem abstrata que aparece na televisão. Ela tem uma consequência muito concreta. O dinheiro pode perder poder de compra. Segundo os dados, utilizando uma base de 100 em julho de 94, o índice teria chegado a aproximadamente 893, ou seja, os preços acumulados teriam aumentado cerca de 9 vezes nesse período. O ponto central do argumento não é que todos os produtos tenham aumentado exatamente nessa proporção, mas que uma análise de longo prazo revela algo que a variação mensal não consegue mostrar. O nível geral de preço se encontra muito acima do patamar de décadas atrás. E isso nos leva a uma provocação muito importante até. Será que nós estamos discutindo inflação da maneira correta quando olhamos apenas para a porcentagem do mês? Existe uma tendência de transformar um número em manchete e esquecer aquilo que esse número realmente significa. A inflação caiu. Muito bem, mas caiu quanto? Os preços caíram ou apenas subiram mais devagar? O nível de preços voltou para onde estava antes? O salário acompanhou? O aluguel acompanhou? A alimentação acompanhou? O transporte acompanhou? E principalmente, o poder de compra da população melhorou? Essas são as perguntas que deveriam vir depois da manchete, porque um único percentual pode esconder uma realidade muito mais complexa. Imagine, por exemplo, que um trabalhador qualquer tenha recebido um aumento salarial de 5%, mas o custo de vida dele tem aumentado 7%. No papel ele ganhou mais dinheiro, o número do salário aumentou, mas em termos reais ele pode estar conseguindo comprar menos. É por isso que precisamos diferenciar salário nominal de salário real. O salário nominal é a quantidade de dinheiro que aparece na sua folha de pagamento. O salário real aqui está relacionado àquilo que esse dinheiro efetivamente consegue comprar. Se os preços aumentam mais rapidamente do que sua renda, você pode receber mais reais e ainda assim perder poder de compra. E isso é particularmente importante porque nem todas as pessoas conseguem reajustar sua renda na mesma velocidade em que os preços mudam. Quem recebe um salário que passa por reajustes periódicos pode ficar meses esperando uma correção. O trabalhador autônomo pode não ter nenhum mecanismo automático de reajuste. O pequeno empreendedor pode aumentar o preço do seu produto, mas corre o risco de perder clientes. Quem vive de uma renda fixa pode enfrentar uma situação completamente diferente de alguém que consegue reajustar sua remuneração rapidamente. E isso chama atenção para esses efeitos distributivos da inflação e para o fato de que um reajuste posterior da renda não necessariamente elimina todas as perdas provocadas pelo aumento anterior dos preços. Por isso eu acho que precisamos abandonar essa ideia de que inflação é apenas um número que aparece no noticiário. Inflação é uma experiência concreta. É entrar no supermercado com determinada quantia e sair com uma quantidade menor de produtos. É perceber que aquele salário que parecia suficiente alguns anos atrás, agora desaparece muito mais rapidamente. É descobrir que aquilo que antes cabia tranquilamente dentro do orçamento agora exige escolhas. E é justamente por isso que não basta simplesmente dizer para uma pessoa, mas a inflação caiu. A pergunta seguinte devia ser, e os preços? Em que nível estão agora? Porque uma coisa é a inflação desacelerar, outra, totalmente diferente, é ocorrer deflação. Se a inflação cai de 10% para 5%, temos uma desaceleração da inflação. Se cai de 5% para 2%, temos uma nova desaceleração. Mas isso não significa que os preços tenham retornado ao ponto anterior. Para que os preços efetivamente diminuam de maneira generalizada, precisaríamos estar falando de deflação, que é um fenômeno completamente diferente. E essa distinção é essencial porque muita gente ouve inflação caiu e interpreta como as coisas ficaram mais baratas. Não foi isso que necessariamente aconteceu. É como uma pessoa subindo uma montanha. Imagine que ela estivesse subindo uns 10 metros, mais ou menos, por minuto.
e agora esteja subindo 3 metros por minuto. A velocidade de subida diminuiu, mas ela continua mais alta do que estava antes. Para descobrir onde ela realmente está, não basta observar a velocidade atual. Precisamos considerar toda a trajetória anterior. A mesma lógica se aplica aos preços. Se eles passaram um ano subindo, uma redução na velocidade de crescimento não apaga os aumentos que já aconteceram. É por isso que uma inflação menor pode ser uma ótima notícia sem significar que o custo de vida tenha voltado ao patamar anterior. E aqui chegamos a uma discussão ainda mais profunda. Por que deveríamos considerar normal uma inflação positiva durante longos períodos? E aqui eu faço uma crítica bastante forte à ideia de que a moeda continuará perdendo poder de compra enquanto a política monetária trabalha com uma meta de inflação. Uma inflação positiva significa que a unidade monetária perde poder de compra gradualmente ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma questão que merece muito mais discussão pública. Porque quando ouvimos falar em meta de inflação, precisamos lembrar que isso significa na prática que não estamos falando de uma meta para que os preços caiam, estamos falando de uma meta para a variação dos preços. Portanto, quando a inflação está dentro de uma determinada meta, isso significa que o custo de vida esteja congelado. Não significa que esteja congelado. Significa que existe uma determinada taxa de crescimento dos preços considerada compatível com o regime monetário adotado. E isso deveria ser explicado de maneira muito mais clara para o cidadão comum. Agora é importante fazer uma ressalva. Não estou dizendo que todo aumento de preços tenha uma única causa, nem que toda inflação possa ser explicada por uma decisão do governo. Existem choques de oferta, mudanças na demanda, problemas de produção, condições internacionais, câmbio, política fiscal, política monetária e muitos outros fatores que influenciam os preços. O ponto é outro. Precisamos olhar para o fenômeno monetário com muito mais seriedade e compreender que inflação não é simplesmente as coisas ficaram caras. Existe uma relação entre os preços, moeda e poder de compra que precisa ser compreendida. Porque no final a pergunta que importa é muito simples. O que aconteceu com aquilo que o seu dinheiro consegue comprar? Você pode receber mais reais no seu salário, mas se os preços cresceram ainda mais, seu poder de compra pode não ter aumentado. Você pode ouvir que a inflação está caindo, mas se os preços permanecem muito acima do patamar anterior, sua situação concreta pode continuar difícil. Você pode ouvir que determinados alimentos ficaram mais baratos, mas isso não significa que todo o custo de vida tenha diminuído. E é exatamente por isso que precisamos olhar para o conjunto da economia e não para uma manchete isolada. Então, enfim, quando você ouvir novamente alguém falar a inflação caiu, não parem nessa frase. Pergunte, os preços caíram ou apenas estão subindo mais devagar? Depois pergunte, quantos preços já subiram nos últimos anos? Pergunte também, a minha renda acompanhou esse aumento? E finalmente, quanto poder de compra eu perdi ou ganhei nesse período? Essas perguntas são muito mais importantes para entender a realidade econômica do cidadão do que simplesmente olhar para o único número divulgado no noticiário. Porque talvez a grande confusão da discussão econômica esteja justamente aí. Nós ficamos olhando para a velocidade com que os preços estão subindo e esquecemos de olhar para o lugar onde os preços já chegaram. A inflação pode estar desacelerando, isso é uma boa notícia. Mas uma desaceleração não desfaz os aumentos anteriores. O supermercado não volta automaticamente a custar o que custava antes. O aluguel não volta automaticamente para o preço anterior. A cesta básica não volta automaticamente ao valor anterior. E o dinheiro que perdeu o poder de compra não recupera esse poder simplesmente porque a inflação de um determinado mês ficou menor. Não. Então, da próxima vez que você ouvir a manchete, algum jornalista dizendo a inflação caiu, faça uma pergunta simples. Caiu a inflação ou caíram os preços? Porque são duas coisas bem diferentes. E talvez seja justamente essa diferença que explique por que os números podem parecer melhores na televisão, enquanto o cidadão continua olhando para o próprio carrinho de supermercado e pensando, como é que eu estou gastando tanto e levando tão pouco? Essa não é uma pergunta irracional, nem precisa ser descartada como mera sensação. É uma pergunta econômica legítima. E para respondê-la corretamente, precisamos parar de olhar apenas para a velocidade da inflação e começar a olhar também para o nível de preços, para a renda real e para o poder de compra da moeda.
Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe também esse vídeo e se inscreva aqui também, ok? Até o próximo vídeo.